Olá pessoal, eu vou gravar esse vídeo para falar um pouquinho de Bootstrap para vocês. Em breve vocês vão começar o curso do Guilherme, de regressão linear, e fizeram inferência no curso anterior. Então eu vou falar um pouquinho de Bootstrap, é uma metodologia muito interessante, computacionalmente intensiva, que você pode surpreendentemente resolver alguns problemas. O bootstrap é até uma palavra interessante, É como se você tentasse se salvar numa piscina, é algo engraçado, puxando seu próprio cadastro, É uma coisa engraçada, Mas de qualquer forma é uma coisa surpreendentemente poderosa. Para fazer essa breve introdução ao bootstrap, eu escolhi o seguinte exemplo, que está aqui na tela de vocês. Considere que um estudo mediu, com uma amostra de tamanho 40, a concentração de açúcar em suco claro de maçã de dois produtores, A e B. Todas as medidas foram tomadas a 20 graus Celsius. Adote que as populações de cada produtor são normais e com variâncias iguais. Só para facilitar aqui a minha explicação, essas hipóteses, porque eu não estou preocupado em um curso de inferência efetiva aqui agora, e sim um curso baseado em Bootstrap. Então, homocedásticos, variâncias iguais, E eu tenho duas questões aqui que nós vamos discutir resolvendo depois o Bootstrap. Inicialmente, vou fazer rapidamente aqui com o uso do software, como se fosse um Bootstrap paramétrico, vocês vão entender depois, com número de corridas infinita, Que seria o que o Fisher propôs lá atrás, Então, construa um intervalo de confiança para a diferença da média populacional, MA menos MB, grego, Então é população, confiança 95%. E teste a hipótese de que MA é igual a MB, se você passar para cá ficaria MA menos MB igual a zero, versus o H1, que é a diferença. Use nível de significância 5%. Lembrando, que o complementar da significância é a confiança e reciprocamente é a mesma coisa, Então, assim, você pode falar confiança como você pode falar significância, Muito bem, vamos inicialmente fazer um pouquinho disso, aqui no R, no Excel, Então eu estou com os dados aqui, ó. Então vocês estão vendo que os dados estão aqui, ó, produtor A, produtor B. Eu criei também, deixa eu afastar um pouquinho isso aqui para cá. Eu criei também uma outra planilha, onde eu empilhei esses dados, Vou um pouquinho para cá. Vocês estão vendo aqui que eu empilhei, ó, falei o produtor 1, produtor 2, simplesmente colei um debaixo do outro, Então, inicialmente, vamos ler aqui no R esse daqui primeiro, Então, vamos lá, R, estou abrindo o R aqui no RStudio, na verdade, e nós vamos agora importar aquele banco de dados, ó, importar, vindo do Excel. Deixa eu localizar aqui no meu computador onde está. Bootstrap, dados. Legal, Vamos colocar tudo numérico aqui para evitar problemas. Você podia ter fazendo isso depois, E vamos importar. Os dados estão aqui, E eu vou tentar resolver aqui a questão construa o intervalo de confiança. Dá para fazer analiticamente, manualmente, mas eu estou fazendo aqui no software só para lembrar. Nosso objetivo é resolver no Bootstrap, tá? Com o Bootstrap, não no Bootstrap, Então vamos voltar aqui. Você pode baixar um pacote que faz isso, a comparação de duas amostras, Então, deixa eu ver se eu tenho eu acho que eu tenho um pacote aqui que é o Stat, ele já resolve, mas tem vários, tá? Esse aqui faz, ó. Tá? Então esse Stat PC aqui, CH, já resolve o nosso problema. Vamos carregar esse pacote, carreguei, como vocês estão vendo aqui, ó. E agora, como os dados estão aqui, basta eu usar o pacote. Não é um curso de inferência aqui, O meu objetivo é o Bootstrap. Então, curso de inferência vocês já fizeram, qualquer coisa vocês verifiquem no livro. Eu gosto muito do livro do Montgomery, Então, assim, vocês podem verificar lá depois. O Estatística e Probabilidade
para engenheiros é um excelente livro para ter como referência, né? Então aqui eu baixei o pacote, né? Então o comando a gente aprende pelo help, né? O comando é esse daqui, ó, ele vai fazer para 2 grupos, né? Então ele me pede o nível de significância 0.05, né? Depois ele me pede M1 ali, que não é nada mais do que a média do primeiro grupo. Então vamos colocar aqui a média, dados do produtor A, né? Depois ele pede a média do segundo produtor, dados, produtor B. Veja que eu estou resolvendo analiticamente, né? Vocês vão entender no final dos vídeos, né? Eu vou dividir em pedacinhos para não ficar tão longo, né? Que a solução analítica que a gente faz é como se fosse, entre aspas, um bootstrap com número de corridas de simulações igual ao infinito, que é inviável. Então, só a matemática é possível você fazer algo similar, né? Muito bem. O que ele pede mais? O desvio padrão. Vamos calcular a variância e tirar a raiz quadrada, né? Não me lembro aqui de cabeça o comando R, então é melhor não arriscar. Dados, variância do produtor A. Se eu elevar a 0.5, eu tenho o desvio padrão. Agora a variância do produtor B, que está em dados, ó, dados, dólar, para escolher quem eu quero, B. Finalmente, não posso esquecer, né? É o desvio, então 0.5. E o tamanho da amostra, tanto do produto A quanto B. No nosso caso, foi exatamente igual, né? Muito bem. Está prontinho, né? Se eu não errei nada aqui, é só dar o Enter. Média, média, desvio padrão de A e B, tamanho da amostra dos dois. Ok. Então, nós temos aqui, né, ó, o limite inferior. Veja que a gente está assumindo variâncias iguais, né? Então, é a primeira linha aqui, ó, 0,00888, né? E aqui 0,014. Então, essas são as respostas, ó. Negativo, positivo. Então, veja que o zero, o parâmetro populacional zero da diferença entre MA e MB, pode estar aqui dentro com confiança 95%. O que sinaliza, né, que o eventual teste de hipótese eu já poderia responder, né, que eu não rejeito H0 ao nível de confiança 95%, ou não rejeito H0 ao nível de significância 5%. Mas não é nosso objetivo isso nesse momento. Ok? Então, feito aqui o intervalo de confiança, né, da maneira tradicional, da maneira que está lá no livro, bonitinho e tal, né? Obviamente, algumas situações que você pode resolver analiticamente, perfeito, faça, né? O problema é que o Bootstrap é uma ferramenta para situações altamente complexas, inclusive as simples também, se você desejar, né? Não tem problema. Agora, nós vamos fazer o teste de hipótese. Tá? Então, aqui, ó, poderia usar esse pacote, mas vou usar outro para introduzir novos conceitos, novas experiências no R. Então, eu vou fazer MA igual a MB versus MA diferente de MB. Se você joga o MA para cá, né, ele fica uma MA menos MB igual a zero. Tá? Então, vamos aqui, vamos fechar esses dados. Eu coloquei de uma outra maneira que facilita a minha vida, né? Só ir lá no meu Excel, ó. Vou puxar esse A2 aqui para frente, para quando ele ler já pegar o primeiro. Então, o que eu fiz aqui? Simplesmente empilhei, né? Empilhei os dados e criei uma coluna do lado, identificando quem é quem. Só isso que eu fiz. Então, vou lá no R, vou importar da mesma forma, né? Vou tirar esse webcam aqui um pouquinho. Importar, vindo do Excel. Tá lá no meu diretório que eu chamei de Bootstrap. E como eu coloquei aquela planilha a primeira, ele já pega a primeira aqui. Eu sempre ponho numérico aqui para que eu não erre, mas eu poderia consertar depois. Importei.
tudo legalzinho aqui, né? E agora eu vou resolver esse teste de hipótese, comparar isso com isso, tá? Então, bonitinho aqui. Vamos fazer? Eu posso fazer isso usando um modelo de regressão que vocês vão aprender com o Guilherme, tá? Então, normalmente a função para rodar uma regressão é a função LM. Aí você coloca a variável resposta, no nosso caso é o y. Então, dados, cifrão, y. E fala que ela depende, depende do produtor. Então, dados, cifrão, produtor. Resolvido o problema, hein? Impressionante como uma linha simples ali já faz tudo pra gente, né? Muito bem, eu venho aqui, dou Enter. Se você soltar o R, ele sai as respostas do modelo de regressão, né? Ou seja, Y depende do produtor, né? Que vocês vão descobrir no curso do Guilherme. Para a gente rodar isso, a gente cria uma variável dummy, que é simplesmente uma variável dicotômica. Aqui já é dicotômica, né? Mas se tivesse mais produtores, você teria que dar uma reanalisada. Vocês vão aprender lá depois. Aqui nós temos o intercepto, temos a inclinação. Mas eu quero ver o resultado do teste de hipótese. Então, como vocês aprenderam no R, você tem que pedir o sumário, né? Sumário, cadê você? E aqui eu tenho o R, que está tudo aqui. Então, rodei, o que me interessa aqui é esse númerozinho, ó. O p-valor deu 0,639. Como o p-valor é maior do que o nível de significância que eu estou adotando no teste, que é 0,05, então não rejeito H0 ao nível de significância 5%. Tá? Comparei aqui com o p-valor, que é a variável que me interessa. Ou seja, ao nível de confiança 95% ou ao nível de significância 5%, o produtor não interfere na quantidade de açúcar lá da maçã, claro, né? Maçã clara. Muito bem. Lembre-se desse número, ó. Eu posso vir aqui também, como curiosidade, né? Deixa eu voltar aqui para o meu dado anterior, só para você ver. Eu posso também resolver no Excel essa questão, né? Eu venho aqui no análise de dados. Se você não tiver o análise de dados, você tem que vir aqui. Eu vou até aproveitar, né? Eu não tenho análise de dados, então você tem que vir aqui, ó, arquivo. Então, só lembrando, não que você viu a análise de dados, clicando nos dados, tem que aparecer análise de dados aqui. Se isso não for verdade, você tem que clicar no arquivos, opções, suplementos, e aí você vai procurar ferramentas de análise, que provavelmente, se você não tem, ele vai estar aqui embaixo, né, nos inativos. Então, é ferramentas de análise, não é ferramentas de análise VBA, é ferramentas de análise. Aí você vai clicar aqui e vai clicar no I. E aí você vai marcar e dar OK. Tá? Eu já tenho instalado, né? Então, ó, eu venho em análise de dados, vou escolher aqui teste T, amostras presumindo variâncias equivalentes, que é a hipótese que eu fiz ali. Então, dou OK, né? Vou pegar aqui os meus dados. Obviamente aqui eu já tinha testado, né? E vou pegar aqui os meus dados em B. A hipótese da diferença da média é zero, né? Ou seja, você está testando a igualdade. Quando você passa o MIB para a esquerda, você fica MA menos MIB igual a zero. Rótulos, que eu peguei lá em cima. O nível de significância é 0,05 e eu quero que ele solte, vamos pôr, F2 aqui está ótimo. Ok? Então lembrando que o nosso R aqui deu 0,639, né? Ok. Então tá aqui a resposta, né? Isso aqui é o nível de significância também, né? Que é a mesma resposta, obviamente, né? Então, não rejeito H0 ao nível de confiança 95%, uma vez que o p-valor, que é a probabilidade de significância, foi maior do que o nível de significância.
ok? Muito bem, essas seriam as soluções usuais, né? Usando seus conceitos aí, aprendizados de inferência, que você pode até olhar no livro lá que eu falei para vocês, Estatística e Probabilidade do Montgomery, né? Muito bem, agora a gente vai efetivamente resolver a mesma coisa agora utilizando. Por sinal, uma última coisa para encerrar esse pequeno vídeo introdutório e começar o segundo, vai ser pequenos vídeos. Entendo? Vamos fazer aqui, deixa eu ver o que eu já carreguei. Aqui eu estou carregando, eu carreguei o produtor e a quantidade de açúcar, né? A concentração de açúcar. Mas aqui a gente pode fazer um box plot, né? É sempre bom dar uma olhada como que estão as coisas, né? Ó, box plot, vamos pegar dados, cifrão, as respostas, e eu quero que esse box plot seja feito em função do produtor. Então, dados, cifrão, produtor. Errando toda hora, igual meu time, o Galo, né? A coisa não está fácil. Muito bem, dados depende de dados produtor. Acho que está tudo certo. Chegar um pouquinho para cá. Ficou muito. Vamos dar um zoom aqui. Nossa, esse negócio está realmente, né? Por isso que a gente está não rejeitando. Eles estão bem similares aqui. Veja que você não pode tomar uma decisão aqui baseada em gráfico. É só para consolidar o seu resultado, para ver se está razoável, né? Tem algumas indicativos aqui de outlier, né? Teria que dar uma pensada sobre isso, mas não é nosso objetivo aqui. O boxplot é muito bom para verificar esses outliers, né? Então, a famosa medida de Tuchel lá, 1.5, que multiplica o intervalo interquartil, aí você coloca aqui, traça uma linha, provavelmente a linha deve ter ficado aqui, né? Para que você fale que os pontos são outliers, né? E aqui é o maior ponto que não ultrapassou esse critério. Mas aqui é só algo muito rápido, né? Mas ficou até bonitinho aqui, dá para desenhar, dá para melhorar as cores, né? Mas está realmente bonitinho. Muito bem. Isso aqui era só para falar um pouquinho de como resolver sem o Bootstrap. Nós vamos agora realmente efetivar a questão do Bootstrap. Então, até daqui a pouquinho no próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Deixa eu só ver onde é que está aqui